Bom dia, Luiz. Bom dia, professora. Alguma dúvida para hoje? Eu acho que não. Eu consegui fazer aqui as cotagens bem certinho agora, pegando a partir da cobertura. Só que daí deu um problema para fazer as cotagens internas por causa daquela distância do ponto. E daí eu criei uma nova cota, cotas 3, tipo, baseada na cota 2, mas eu só tirei aquele deslocamento do ponto de origem e eu acho que ficou, né, deu certo agora. Tu criou novos estilos de cotagem, é isso que quer dizer, né? Sim, por causa que se eu usasse o mesmo que eu usei para as cotas externas, ele tem uma linha, eu deixei 0,85 de distância do ponto de referência, e daí ele dava uma linha assim bem para fora, ficava bem estranho a cotagem interna. Eu criei uma Sim, nova entendi. só para cotagem interna. Uhum. É uma questão de ajuste e configuração mesmo. Porque a cotagem interna, foi bom tu ter relatado isso, porque a cotagem interna normalmente não se faz com linhas de extensão muito grandes. Você só cota internamente quando você não tem a opção de cotar externamente, né? Então, por isso que as linhas de extensão acabam não sendo tão grandes para não interferir com textos e também ou com outros elementos de desenho e também para não tirar para as linhas para ficar mais clara a referência das linhas auxiliares sobre a medida que está sendo representada por aquela cotagem. Tá claro? Sim, foi o que eu tentei fazer, por causa que usando a outra cota que eu tinha para usar externo, não ficava bom. Essa agora melhorou. Que bom, então. Mais alguma observação, alguma pergunta? Eu acho que não. Eu coloquei aqui ó, as cotas da janela, as medidas mesmo no projeto, daí eu não preciso colocar a tabela das esquadrias, né? Na tabela de esquadrias, a única informação que não vai ser colocada na planta e que é importante constar na tabela, né? Mas não, como eu falei na aula anterior, né? Não é obrigada a colocar. No projeto real, sim, é obrigada a colocar. É a questão das aberturas, né? A forma de abertura das esquadrias, né? Se a janela ou a porta se a porta, por exemplo, é de correr, isso tem que constar no quadro de tabelas e esquadrias e não consta na planta, entendeu? Ah, certo, eu vou colocar daí. Aí na nossa disciplina eu estou deixando como opcional, mas no projeto real sim é obrigatório colocar, Ok, então. tá bom? Uhum. Qualquer dúvida que tiver, é só me notificar, escrevendo o meu nome com arroba na frente no chat. Essa é a forma mais rápida de notificar, ou ainda levanta a mãozinha do Teams, que fica na parte superior da nossa janela de videoconferência, tá bom?
Ok.
Professora, Diga. se eu estou aqui no meu desenho e, por exemplo, eu desligar a layer da cobertura, tem que aparecer a linha da calçada que estava por baixo? Depende. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para ti, porque pode acontecer de aparecer e pode não aparecer quando você desliga a layer, tá? Depende da configuração, de como você configurou esse desligamento. Bom, então eu vou mostrar aqui um exemplo na tela do AutoCAD, tá? Vamos supor que aqui na Layer Properties, eu vou clicar aqui na Layer Properties, é bom estender um pouquinho a janela para te conseguir visualizar bem. Existe uma opção aqui, ó, está vendo essa coluna do lado da espessura de linha? Coluna Transparency, transparência em português. Eu vi que o teu AutoCAD está em português, né? Sim. Tá. Então, a layer de transparência. Vamos supor que eu queira desligar a layer de cotas. Aí aqui, quando está zero na transparência, a layer vai desligar. Quando essa coluna de transparência, ela tiver, no caso do zero, vai desligar por completo, né? Se eu colocar, por exemplo, 40%, vamos botar 40 de transparência, se for desligar a layer de cotas, olha o que é que vai acontecer. Se eu desligo, ela desliga por completo, tá? E só que me perguntam antes. Agora, se eu for travar a layer, então no desligamento, realmente ela não vai aparecer. Mas se eu for bloquear, ó, ela só fica um pouco mais clara, que ela fica com o grau de transparência que eu determinei aqui. Tá claro? Sim. Mas o desligamento, né, ó, como a gente pode ver aqui, ó, só vai perguntar, porque no caso é porque é layer corrente também. Aí vai desligar por completo de fato. Tá claro? Uhum. Não, é que eu tava Hum. reparando agora no desenho que tem, tipo, tem dois estilos de linha no mesmo ponto, porque acho que uma tá sobreposta sobre a outra. Ah, tá, entendi. É o caso da cobertura? Qual que É, é? é por causa que uma tem um estilo de linha, outra é contínua, né? É diferente. Isso. Uhum. Aí por isso que fica diferente, né? Aí quando você desliga, aí nesse caso, até o caso você queira destacar um dos elementos, por exemplo, eu quero representar só o telhado, eu não quero representar a calçada. Aí você vai desligar a layer da calçada e vai deixar só a representação do telhado, que é traço dois pontos, né? Representado. É mais ou menos por isso que eu perguntei, por causa que agora eu fiz o desenho da calçada por cima da cobertura e tá dando mais destaque para a calçada, eu queria dar mais destaque para a cobertura. E se Aí, eu, uma sugestão é o seguinte: é bom, o desenho funciona como uma pilha, tá? Então, se tu fez a calçada primeiro, a calçada por último, ele vai ficar na parte de cima da pilha. ok, Então, ele vai ser mostrado primeiro. Aí, no caso, se você quer colocar o telhado por cima, né, a projeção da cobertura, aí você vai ter que desenhar a cobertura em cima da representação da calçada, para que ela apareça na parte de cima da pilha. O desenho mais recente é sempre o que aparece primeiro. tá bom, vou fazer isso. Acho que fica melhor daí.
Professora, Oi? se eu desligo, por exemplo, a layer das esquadrias, as paredes, elas aparecem, por exemplo, com faltando o pedaço das esquadrias ou elas continuam inteiras? Como é que fica as paredes? Então, aí é a mesma. Pode ser o mesmo caso da representação do telhado da calçada, tanto faz você deixar a parede inteira ou a parede com corte, né? Como eu mostrei para vocês no exemplo da nossa planta, né? A pessoa que fez o projeto, ela acabou cortando as linhas que representam paredes que ficam no local das esquadrias. Mas e não é obrigada a fazer isso. Você pode manter as paredes. Até eu acho melhor manter, porque fica mais fácil você fazer o alinhamento dos pontos e para poder posicionar a janela depois. E pode manter as linhas de parede, mas aí na hora de inserir o bloco da esquadria, você vai inserir por cima e vai dar o acabamento com trim daquelas linhas que ficarem aparentes quando você insere o bloco de esquadrias, né? Vamos fazer um exemplo aqui da porta. Deixa eu colocar aqui a tela. Bom, então eu quero fazer aqui a representação da porta. Deixa eu... Vamos fazer desde o começo. Só para mostrar. Deixa eu ver aqui. Sete por 8. Normalmente, como que eu começo o desenho, tá? Retângulo. No caso aqui, eu já sei as dimensões, é 700 por 800. Eu começo sempre eu gosto de começar pelas maiores medidas da parede. Agora eu dou o offset de 15. Para poder fazer a primeira representação de parede. Aí agora eu vou inserir agora eu vou subdividir os cômodos, tá? 120 por 320.
Já vou dar continuidade que eu quero fazer desde o começo ali o desenho só para ficar bem claro, tá bom, Luiz? Ó, aqui até eu quero mostrar esse exemplo aqui para ti. Ó, aqui tem um exemplo de que eu coloquei a esquadria antes de fechar a linha da parede. Aí olha como que ficou. A borda como eu fiz o desenho da linha da parede depois, aí nesse caso aqui o melhor seria apagar, né? Tá dando mais destaque pra parede, né? Isso, porque ela está em cima da pilha, né? Ela foi o desenho mais recente. Mas se for o contrário, né? Deixa eu mover aqui. Se eu fizesse esse desenho da esquadria depois, ó, aqui como o desenho é mais antigo, mesmo que eu mova ele fica depois, né? Eu tenho que, na verdade, inserir o bloco depois, inserir o bloco depois de fazer todo o desenho da parede. É isso que eu quero mostrar, tá? Então, aqui eu fiz a parede, tá? Só deixa eu verificar aqui uma coisa. Tem que desagrupar, só para a gente não perder as medidas. Então, aí essa linha aqui, cá. Também, cá. Esse aqui eu vou apagar primeiro. Pra cá. Tem que verificar se tem uma figa. Não. Então, isso aqui. Deixa eu ver a medida aqui da viga. Bom, então aqui está a varanda e a parede. Eu quero posicionar uma porta aqui nessa parede entre a sala e a varanda, certo? Sim. Bom, então eu vou inserir o meu bloco. Seria a porta.
Vou fazer só com o bloco da porta que eu quero mostrar uma coisa interessante. Bom, então, no caso eu estou inserindo o bloco da porta. Vou tirar esse módulo orto aqui. E eu vou colocar, ó, eu estou dando o espaço entre a parede. Ó, estou botando bem na quina da parede. Aí tá me dando 5 centímetros de forro. Eu tenho que deslocar agora 5 para a esquerda. Então, arroba menos 5, 0. E aí vai ficar aquela sobrinha que costuma ficar na porta, tá? Aqui tem um detalhe importante. Nessa esquadria, eu tenho que representar o degrau da porta e eu tenho que representar a abertura, né? Aqui eu posso fazer mais em primeiro lugar. Tu conseguiu ver que todas as linhas da porta agora estão sobre a parede, né? Porque o desenho completo foi inserido depois de eu desenhar a parede. Isso aí ficou bem claro? Sim. Tá? Que é essa que é a dúvida principal. Bom, mas aqui eu posso representar a calçada de duas formas, tá? A primeira forma, eu posso aplicar, para representar a abertura da porta, eu posso aplicar o trim de duas formas, né? As duas formas diferentes de se representar. Sim, seria o elemento de calçada se abrir e se representar a abertura da porta, da seguinte forma. Eu estou mostrando com o exemplo da porta, porque ele acaba sendo mais claro que o da janela. Bom, então eu posso aplicar o trim nas duas linhas da parede, ou eu posso aplicar o trim em uma linha da parede. Essa que é a diferença entre e depois desenhar o degrau da calçada sobre a linha da parede, que eu não apliquei o trim, tá? Então, essas são as duas formas de se representar a abertura da porta. Eu vou fazer aqui, ó, se eu quiser cortar as duas linhas da parede, eu vou selecionar as duas para poder cortar o trim, tá? Já selecionei os objetos de barreira. Aí agora eu vou selecionar os objetos que eu quero trinzar, digamos assim, né? Que eu quero aplicar o trim. Então, ó, eu posso aplicar aqui, eu posso aplicar aqui também. Ou eu posso manter essa linha e desenhar a linha de calçado em cima, tá? Nesse caso, seria de que forma? Aqui eu vou colocar calçada. Seria dessa forma aqui. Ó, a verde ficou por cima, que eu desenhei depois. Tá claro? Sim. Mais alguma dúvida? Eu acho que não. Eu cortei as paredes mesmo por causa que dessa questão de ficar um sobreposto com o outro, eu achei que ficava mais visível, tipo as esquadrias, sem nada por baixo. Mas acho que pode ser assim também, né? Sim, não tem tanto problema de colocar por cima. Uma coisa que acontece às vezes também é a combinação de cores. Tá? Às vezes as cores se misturam um pouco ou pelo fato de ter vários elementos um em cima do outro, acaba acontecendo da linha ficar mais grossa também. Sim, daí para deixar. Mas é uma diferença bem sutil, assim, não chega a dar uma diferença tão gritante assim na espessura da linha e no quando se aplica a sobreposição, né? Mas realmente você limpar o desenho acaba sendo melhor e também e um teste bom também para fazer é esse aqui, ó, para ver como é que fica na impressão. Você pode testar no ambiente model as espessuras de linha, tá? De que forma? Tem a opção LW Display,
que você, se você aciona ela, você aciona essa opção, aparece as diferenças de espessuras de linha. Eu só quero conferir uma coisa aqui. No meu caso, as espessuras de linha não estão tão grandes, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, a da parede. Vou botar para 60. Ó, aí já aparece a diferença. E a das esquadrias, vou aumentar um pouquinho. E é importante fazer esse teste aqui com as layers, porque ó, aí, apesar do... Quando as diferenças entre as espessuras de linha não está habilitado, ó, aí sim dá diferença, mesmo que o desenho seja mais recente, aí sim vai ter a diferença de representação dos elementos, caso você não apague, né? Você consegue enxergar essa diferença com maior clareza. Por quê? No caso aqui, a calçada, ela está com qualquer espessura de linha da calçada, 0,18, tá? Uma espessura de linha fina. Enquanto que a layer da parede, ó, tem uma espessura de linha bem grossa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu seleciono a linha da calçada, vamos ver como que essa linha da calçada é na verdade, ó, ela é bem mais fina. Então, aqui é melhor dar um trim. E aí você insere o elemento de calçada. Ó, aqui na varanda também, né? Como a gente estava trabalhando com as linhas de parede, então aqui a gente vai ter que colocar essas linhas na layer de cobertura calçada. Vamos ver. Aqui vai ter que aplicar um trim, ó. Aí aqui tem a representação da calçada de forma mais clara. Tá claro? Comando Sim. LW Display que verifica quais são as espessuras de linha das layers no ambiente model. Você tem que acionar esse comando. Professora, Hum, ali na área de serviço, mais em cima, na porta, ali não é tracejado, daí significa que isso não é um degrau? já Ah, vou na passar um porta desenho. ali, já que é da Aqui. calçada. Não, aqui é um É. degrau. Aqui estava com a linha de parede, mas é um degrau. Não, é que eu aqui no PDF não consegui ver que era tracejado. Debaixo tá tracejado. Tracejado? É, dá pra ver que tem as linhas curtinhas, Deixa eu verificar. que é por causa do degrau, né? Um instantinho. Já vou abrir aqui o PDF.
Ah, já achei aqui, deixa eu compartilhar a tela, só um instante. Não, aqui tá a tela inteira. Aqui tá linha cheia. Seria essa representação aqui, certo? Sim, por isso eu pedi. Como é a linha cheia, então ali não tem um degrau, ou teria mesmo assim? Ou precisa ser pontilhado para ser degrau? Não, não tem nada de tracejado. Tracejado não significa degrau, tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, aqui é uma representação de calçada, sim, tá? Aqui o projetista acabou fazendo com a layer da varanda com o mesmo tamanho de layer da parede, tá? Aí vocês é que vão ter que fazer essa correção conforme a tabela lá, as configurações de espessura das layers sugeridas no enunciado da tarefa, né? Aí aqui no enunciado da tarefa tem a lista de sugestões das layers e com as devidas espessuras de linha, tá? Então, as espessuras de linha estão informadas aqui. No caso da calçada, o degrau da porta vai ser representado na layer calçada e vai ter espessura de 0,15, mas é uma linha contínua, tá? Não tem nada de tracejado, tá claro? Certo, então. Gente, mais alguma dúvida? Bom dia, professora. Bom dia. Eu vi que tu corrigiu lá o diagrama. Tem como mandar a correção pra mim? Sim, mas eu já vou te adiantar uma coisa, Leonardo. Sim. O desenho estava muito parecido com o de outro. Então eu estou um pouco desconfiada aí. O de outro. Esse é o principal motivo da nota, tá? Uhum. Mas, no geral, as correções foram pouquíssimas, mas infelizmente teu desenho estava igual de outro aluno também. Teve uma ou outra diferença, o desenho em si estava igual, a organização das leis estava praticamente igual. Teve uma coisinha que o outro aluno acabou corrigindo, mas a nota foi a mesma de vocês. Uhum. Gente, mais alguma dúvida? Professora, eu queria saber as cotas das paredes. Aqui no desenho tem, por exemplo, alguns que são com puxa um traço, ou tem umas cotas que estão um pouco mais para fora que outras. Eu fiz elas tudo em um nível só. E não puxei traço, só deixei elas visíveis. Por exemplo, não deixei elas dentro de uma outra linha. Tem como mostrar numa figura o que tu está descrevendo? Vou colocar uma captura de tela aqui no chat só para eu entender melhor o desenho, o tipo de a descrição do desenho. Bom,
A princípio, quanto ao nivelamento das cotas, essa é a forma correta. Tá? As cotas têm que... As linhas auxiliares, o ideal é que elas apresentem, quando cotadas de forma contínua, que elas se apresentem com as mesmas medidas. Tá? Por isso que, quando eu configuro a cotagem, eu prefiro, muitas vezes, fixar o tamanho das linhas auxiliares, para evitar o desnível das cotas. Professora, só uma dúvida, tipo, por exemplo, ali no PDF, consegue dar uma olhada bem embaixo no canto inferior, à direita tem a cota da parede. Se essa representação é certa, por exemplo, o número está dentro do... meio Você que diz dentro da no cota. PDF, não no desenho que você fez. No meu desenho eu deixei, por exemplo, os números todos, tá bem legível. Entendi. Que exemplo? Deixa eu Um pouco mais para verificar. baixo, Aqui não seria um caso? eu acho. É, mais ou menos esse, mas o de baixo tá ainda mais escondido. É porque na hora de Esse dali. fazer a referência não se conseguiu puxar a linha auxiliar, provavelmente, né? Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Ligar a layer das cotas. Bom. É que aí não se conseguiu puxar essa setinha aqui, ó. Tá claro? No meu caso aqui, eu deixei, por exemplo, bastante espaço entre uma cota e outra, por exemplo, dos níveis de cotas das menores e das maiores, daí deu espaço para colocar ali no meio, e eu tentei centralizar elas perto da cota. Acho que pode ser assim, né? Ou você teria que colocar essa linha. O melhor é usar a linha auxiliar, tá? E como que se insere a linha auxiliar? Você vai fazer a cotagem, tá? Deixa eu ver qual que é o estilo de cota que está no momento, só para eu não me perder aqui. Peraí, eu não vi a configuração. Vamos deixar sem. Agora aplicar a cotagem. Vou fazer a cotagem contínua. Vamos supor que eu tenho esse exemplo aqui. Eu tenho que sair do menu de cotas, eu quero colocar a linha auxiliar em outro lugar, tá? Aqui eu só tenho que cuidar, olha onde que está a linha auxiliar, lugar péssimo, né? Aqui o melhor é primeiro levar, ó, aqui eu posso botar para fora. Por quê? Porque é uma cota que está na ponta, né? Então não teria tanto problema colocar para fora. Enquanto a cota é pequena, só tem que cuidar aqui, ó, que também faz referência aos pontos de início e fim, tá? Então, o que que a gente faz? É bom também tirar a opção do node e do endpoint, tá? Ou tirar as intersecções do Object Snap, para que a gente possa posicionar melhor a cota, tá?
Endpoint eu tirei. Tirei tudo. Tá? Mas é algo bem trabalhoso de se fazer, tá? Eu mandei uma foto ali no chat, professora. Por exemplo, não sei se está muito espremida assim a extensão da parede, esse 0,15. Depende do tamanho da letra que você for trabalhar. Ó, aqui, ó, o 0,30 também já não tá tão bom, ó. E normalmente quando a cota tá entre duas cotas, aí sim fica mais fácil de puxar a seta de referência, ó. Quando o botãozinho de esticar, aqui quando eu seleciono a cota, ele fica mais em cima, tá? Ó. Quando a cota está entre duas cotas, é mais fácil você colocar a seta de referência. Já quando a cota está nas extremidades, aí já não é tão simples. No caso aqui também teria que ajeitar, ó. Pode inclinar um pouquinho. E é dessa forma. Tá? Eu vou ver a tua figura do chat. Vou compartilhá-la aqui em tela. Para entender melhor. Ó, aqui você fez um negócio que é bem interessante. Eu vou até colocar aqui na tela porque tu conseguiu harmonizar, né, o desenho, digamos assim, conseguiu deixar limpo o desenho de uma cota externa grande com as internas pequenas, tá? Com as internas menores, tá? Então, isso aqui é bem importante de se destacar, né, que não dá para controlar muito o zoom. Acho que assim tá melhor. Bom, então, aqui, ó, é importante de se destacar que a cota maior está sempre envolvendo as cotas menores, tá? Então, a cotagem acumulada foi feita da forma certa. E no caso, tu não usou uma letra tão grande, então não teve problema com a seta de referência, tá? Porque tu conseguiu ordenar, né, as cotas menores perto de cotas que eram bem maiores também, e aí isso fez com que o teu desenho ficasse mais claro e a cota fosse bem representada. Tá claro? Uhum. Eu tentei buscar um tamanho de texto que ficasse proporcional ao desenho e que ao mesmo tempo não ficasse muito maior que a cota. Se ficasse muito maior, eu ia ter que puxar essa linha e dá trabalho a mais. Uhum. Certo. Gente, mais alguma dúvida? Leonardo, eu vou passar a correção para ti, tá? Vou passar no chat ali daqui a pouco. Tá bom, professor. Aqui é importante observar o seguinte, tá? Os desenhos de CAD eu não faço as correções no próprio desenho, tá? Que nem eu fiz nos EPOs e no GeoGebra que eu mandei para vocês, quando solicitada, né? E eu faço os comentários em texto e aí eu passo os comentários em texto para vocês, tá? Professor, eu tenho mais uma dúvida. Hum. Aqui na cotagem dessas janelas da sala de estar, eu coloquei a cota das janelas, as medidas delas na esquadria mesmo. E daí tem esse um pedaço de parede ali no meio também. Eu preciso também colocar isso na minha cota externa, ou colocar isso numa cota interna, ou isso não precisa porque está alinhado? Não precisa, a largura da janela, tu diz. E é aquela da parede no meio, por causa tem três cotas ali, duas da janela e uma da parede. Das janelas eu já tenho, a da parede eu preciso representar. Sim, a da parede precisa, que é o espaço entre as janelas, né? Ok.
E eu devo fazer isso interno também, como está mostrado aqui no desenho, ou eu faço externo? No desenho está externo, se eu não me engano, deixa eu verificar. Tá interno ali perto do sofá. Ah, sim. Não, mas essa dá para fazer externa. É só colocar entre a calçada e a parede. Fazer mais curta, mais pequena? Sim. Ah, ok, vou fazer isso então. Esse é um caso que dá para fazer externo, apesar de estar representado de forma interna na planta. Gente, a planta, ela não está 100%, a planta modelo, ela não está 100% correta, mas vocês têm que aplicar algumas correções na cotagem, tá? Principalmente na cotagem. Às vezes vocês conseguem cotar melhor do que está indicado no próprio desenho da planta, tá? E de que forma? Como que vocês vão saber se vocês estão cotando melhor ou pior, ou se a cotagem da planta está toda certa, se está toda errada? Pedir para vocês para assistir aos vídeos sobre escalas e cotagem. Lá tem todas as regras sobre representação de escalas e cotagem, tá? Então, ali, a forma como está descrita no posicionamento das cotas é a que a ser adotada no desenho da planta arquitetônica é a mesma que está descrita nas normas. É claro, evitar e uma das regras básicas qual que é? Evitar ao máximo as cotas internas. Vão ter casos que são obrigadas que não vai ter escapatória. Tá? Vocês vão ser obrigadas a representar. Mas, na maior parte dos casos, você consegue aplicar cotas externas. E todos os casos for possível de aplicar cotas externas, que nem esse caso aqui da janela da sala, daquela janela pequenininha da sala, tá? Então, aí tem um espacinho, né, de 30 centímetros entre as duas janelas do tipo 4. Nesse espacinho, apesar do PDF indicar que a cota de forma interna, você pode representar de forma externa. Ainda mais por dois motivos, né? Primeiro, porque a janela, a cota da janela, a largura da janela já está representada no próprio bloco de esquadria, tá? Ou na tabela do quadro de esquadrias. Então, isso já deixa a informação mais limpa no desenho. Qualquer uma dessas formas de representação da largura da janela. E por, por esse motivo, é que é interessante alocar o espaço entre as janelas de forma externa. Tá? O desenho já está limpo o suficiente para que você possa fazer a correção dessa cota. Tá claro? Sim. E um outro detalhe, né? Você pode mudar também alguma cota de lugar. Como vocês não desenharam o mobiliário, então essa tarefa fica mais simples, tá? Tem algumas cotas dessa planta modelo que foram colocadas em outros lugares porque o mobiliário estava desenhado para não interferir com o desenho de mobiliário. Tá claro? Ok.
Leonardo, eu já passei a correção, tá? Só para avisar. Tá bom, professor, obrigado. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Acho que não, doutora.
Professora, Oi, diga. eu vi que eu tô fazendo uma coisa rara agora. As cotas têm que estar sempre à esquerda da linha de cota, né? No caso das verticais, sim. No arquitetônico aqui também tem que fazer isso daí. Sim. Ai, 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 tá bom. Tava fazendo a direita de um Tá, lado, mas por exemplo. no Sempre pro lado caso de fora. aqui, ó, quando você vai fazer a cotagem em cadeia do lado direito da planta, eu vou mostrar um exemplo aqui. Tem que ver como é que fica, tá? Tem que cuidar com uma forma como fica. A cota fica à esquerda normalmente porque facilita a leitura, tá? Uhum. Vamos fazer um exemplo aqui, só vou compartilhar a tela, só um instante. Mas aí acho que eu só preciso pegar o número e arrastar ele pra dentro, né? Ou a cota mesmo. Por exemplo, a minha tá à direita da linha de cota. É só selecionar o número e trazer ele pra dentro, pra esquerda. Isso aí eu não testei ainda para poder te afirmar com certeza, tá? Aqui, por exemplo, ó, aqui a minha cota ficou à esquerda. Mas eu poderia colocar para fora, tá? Aí, para colocar a cota para fora, aí a gente vai ter que ajustar aqui nas configurações. Por exemplo, aqui na configuração de texto, né? Ó, aqui ele já selecionou a opção Best Fit, mas se eu selecionar essa opção para colocar sempre em cima da linha de cota, nesse caso a cota não vai estar à esquerda, né? Nesse caso, deixa eu selecionar aqui o estilo. Por que não está indo? Aí era para ir para fora. Over Dimension Line. Dimension Line é sempre a linha de cota. Não seria ali no aba do texto? Tem um posicionamento do texto? Central. Não O sei também. alinhamento do texto pode ser horizontal. Tem que verificar só um instante. Acima. Não, aqui já foi marcado acima. Vou alinhar junto com as linhas. Não, isso aqui é para deixar paralelo ou deixar sempre horizontal. Ó, aqui tá vendo que a cota inclinada está horizontal, certo? Ah, entendi. Ó, aí quando a cota for horizontal, centralizado, né? Não próximo à linha de cota. Vou botar aumentar esse offset aqui para ficar melhorzinho. Aqui é o if leader. Pode arrastar também. Mas é um pouco. Não, arrastando não dá para esse caso aqui. Melhor é configurar. Vamos ver como é que fica se nós refizermos. Ó, vai estar sempre à esquerda. Acima. Centralizado. Direita para esquerda. Acima Eu, das cons- linhas auxiliares. eu consegui Não, colocar as entre as cotas. linhas auxiliares, espera aí. Deixa eu ver aqui. Over Dimension Lines.
Vai ficar sempre à esquerda. Eu consegui arrastar, professora. Então, dentro agora. Só não sei como que eu deixo agora a medida das paredes, esse 0,15. Porque se eu colocar ele para dentro, ele vai estar, por exemplo, entre as linhas auxiliares. E daí vai dificultar a visualização. Se eu deixar ele à esquerda. Não, aí no caso das paredes, no caso das paredes, a linha de cota ela não vai ter espaço suficiente para inserir a cota em cima dela. Então, aí você ou vai arrastar para a direita, ou para os lados, né, e fazer uma linha de chamada, aí arrastando a cota, né, que nem eu fiz anteriormente. No caso das cotas menores, quando você não tem espaço suficiente para representar, a cota não, né, é mais simples, né? Você não se tem muita dúvida, é só você fazer a linha de chamada. De que forma? Arrastando a cota ou para os lados ou de modo a gerar uma linha de chamada. Agora, quando você faz a cotagem externa, né? E você quer... como a gente já viu anteriormente, né? Eu estou vendo aqui a tua figura. Então, caso aqui não tem necessidade, porque tu já colocou a cota da forma externa da parede e ela está para fora, tá? Uma coisa que tem que verificar também é qual comando de cotagem que você utilizou para cotar em cadeia, tá? Que isso dá diferença também. No caso, eu fiz a primeira cota. Eu fui ali nas anotações e cliquei em cota. E não sei qual que é a configuração, o nome dessa configuração, mas eu ia fazendo em sequência, por exemplo. Eu não precisava toda vez selecionar cota e de novo. Eu acho que era em cadeia. Provavelmente em cadeia, às vezes o valor vai para fora, tá? Eu não lembro agora exatamente qual que é o menu que permite que a cota vá para fora, porque se eu não me engano é uma das opções, se é a baseline ou a contínuo, tá? Isso daí tem que testar. Eu mandei no chat ali a configuração que eu peguei. Eu só clicava ali na cota mesmo. E Só aparecia isso. vou verificar aqui. Ele está na opção padrão. Deixa eu verificar aqui qual que é. Mas no caso ali a cota da parede tá boa assim, né? Dá pra ver bem. Não faz mal que ela tá à direita. Não, ela tá de forma clara e ela tá por fora, tá? No desenho arquitetônico ele tem algumas exceções, tá? Isso aí é que gera muita dúvida nos alunos, é importante comentar que quando a gente trabalha com NBR, o ideal é a gente seguir a NBR, mas nem sempre a gente vai conseguir seguir a NBR, tá? E no caso do desenho arquitetônico, uma forma boa de se evitar cotas internas é você fazer a cotagem ao redor, ou seja, você colocar a cota do lado direito com os valores para a direita. Tá? É uma opção? Tá? Não é a correta pela NBR? Não. Mas é a opção que deixa o desenho mais limpo. Tá? Então, tem algumas coisas que, apesar de na norma dizer que é para se fazer de uma forma, a gente tem que avaliar e verificar se a forma que é dita na norma seria a melhor opção. No caso do desenho arquitetônico, para esse exemplo que eu acabei de dar, nem sempre é. Tá? Na maioria das vezes não é. Tá claro? Sim.
Olhando, eu acho que colocando a cota por fora fica mais intuitivo ver, mas se a norma pede para colocar por dentro, acho que também não faz Não, mal. ao contrário, ela não pede por dentro, tá? Por dentro é o A que a gente esquerda, tem que evitar, né? No caso do esquerda. lado direito, às Isso. vezes é melhor você cotar as medidas horizontais, né? Com a cota do lado direito, porque são medidas horizontais também, tá? Quando se trata de alturas já é um pouco diferente, tá claro? Sim. Eu vou encerrar por aqui, tá? A gente já está na nossa hora e por hoje era isso. Bom fim de semana. Certo, bom final de semana, Sora. Até. Até.